papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos a mais um Café com Destino. Estamos começando mais uma aula poderosa na nossa série Os Segredos dos Vencedores, né? Tá ajudando muita gente, né, Teixeira? Gente, ó, o Café com Destino é um programa diário. A gente tá, nesta semana, comemorando 3 anos de programa! Gente, 3 anos, olha, já passou. 3 anos. Você imagina que você tá 3 anos trabalhando aqui, das 7 às 9 da manhã. Que delícia! Que delícia! Sexta-feira, atestadozinho. De graça. Né? Esses dias ele veio com o negócio de dor do joelho, todo mundo tá dor no joelho. Aí peguei ele, foi pra praia. Aí é loucura. Aí foi aqui, meu médico falou que correr na areia resolve o problema do joelho. Aí, ou O sal da seja, água cura. 3 anos dessa vidinha boa, né? Apertando REC, aqui ó, REC. Não presta atenção em aula nenhuma, aqui ó. Bocejando. É que o pessoal não vê atrás das câmeras como ele fica. Dá um soninho quando começa a aula. Mas olha, 3 anos que a gente está aqui todas as manhãs, 7h57 da manhã, de segunda a sexta, no nosso canal de YouTube. Se você não está inscrito nesse canal, é sua chance. Inscreva-se. É que eu tentei falar em um francês antigo, medieval. Francês medieval, escreve. Inscreva-se aqui. Quando o cara não aceita, nunca que errou, né? O cara teve uma desculpa boa. Ontem um aluno nosso aqui do Café com Destino, que tem meu zap, me escreveu falando assim: ô professor, assisti o Café com Destino, e você falou que mais de 50% das empresas quebram nos primeiros 5 anos, que era um dado do Senai, só te corrigindo, não é Senai, é Sebrae. Aí eu mandei um áudio para ele: ó, querido, obrigado. Na verdade, eu fiz esse teste para saber se as pessoas... se as pessoas, nossos alunos, estão prestando atenção. Parabéns, que você foi o único que prestou atenção e percebeu a pegadinha. O cara falou, kkkk. Eu falei, eu nunca vou admitir o erro. Então, assim, obrigado, né, ao Juliano, que me escreveu ontem, me corrigindo essa questão do Senai e do Sebrae. E também... Aliás, ele me ligou ontem, né? Mas da aula da semana passada, né? Que ele estava assistindo a série da semana passada. E eu quero também deixar claro que quando você curte o vídeo aqui, a nossa aula, você ajuda a espalhar a mensagem. As aulas do Café com Destino te ajudam? Então espalha. Pega o link, manda para o máximo de pessoas, curte o vídeo e não deixa de colocar aqui nos comentários de qual cidade você está falando. Nós estamos no meio do projeto Noites de Destino. Nós estamos selecionando as 32 cidades que nós vamos passar. Sucesso total. A gente já anunciou as primeiras 9 cidades. Juiz de Fora, Uberlândia, São José do Rio Preto, Itajaí. Ó, 8 de março agora eu estou em Juiz de Fora. Já está lotadíssimo. Se você de Juiz de Fora e região não garantiu, corre lá. Pega as últimas vagas, né, Wesley? Sim. Isso já não acabou. Você pode tentar hoje e ter acabado, tá? Pelo menos até ontem tinha pouquíssimas vagas. Aí dia 19 que eu estou em Uberlândia? Confirma aí que não está ali no quadro. Confirma aí Uberlândia. Eu já vou voltar em Uberlândia. Dia 9 de maio eu estou em São José do Rio Preto com superlotação. Gente de São José, superlotado, tá? Talvez tenha 1 ou 2 vagas lá, corre lá. Dia 10 de maio eu estou em Itajaí, Santa Catarina, tudo isso com a Noite de Destino, tá? 19 de março, voltando para o mês de março, eu vou estar em Uberlândia, tá? Então, 8 de março, Juiz de Fora, 19 de março, Uberlândia. Vai ser lindo o nosso encontro. 10 de maio, Itajaí, 15 de maio, Maringá. Primeira vez que eu vou em Maringá com um projeto. Já passei por essa linda cidade, mas é a primeira vez que eu vou com a Noite de Destino. Vai ser fantástico, Paraná. 19 de junho, estou em Floripa. Floripa está enchendo rápido também, corre atrás. 20 de junho, Goiânia. Você sabe que Goiânia, eu tenho um amor especial. É ou não é, Lelei? Sim, sim. Por que você acha que eu amo Goiânia? Fala a verdade. Eles enchem rápido. Rapaz, Goiânia é impressionante. O que a gente anuncia em Goiânia, eles lotam rápido. Os goianos têm sede de conhecimento, sede de sabedoria. Eu amo Goiânia. A gente come pamonha, piqui, né? O Wesley passa mal, uma beleza. Tem que levar ele para o hospital de madrugada. Mas tá tudo certo. Gente,
Amo Goiânia, vamos estar com vocês 20 de junho. 24 de junho, estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Primeira vez que eu vou a Campo Grande na vida. Inclusive fisicamente, eu nunca estive lá. Primeira vez. E dia 25 de junho, um dia depois, eu estou em Cuiabá, no Mato Grosso. Já estive em Cuiabá. A cidade sempre me recebeu com muito amor. Na época, 2016 e 2017, eu ia muito numa igreja, pregar na igreja Batista Vinho Novo, do pastor Daniel. Um abraço. E me recebia com muito amor lá. E agora nós vamos voltar com força total, dia 25 de junho, em Cuiabá, tá? Cuiabá vai ser lindo, num teatro maravilhoso. E nós vamos já divulgar novas datas. O pessoal fica nessa pressão, nossos alunos queridos, né? Calma com essa pressão. Que ficam, mas quando é que vai ser Recife? Quando é que vai ser Curitiba, Porto Alegre, Brasília? Vai ter, gente. É que a gente está soltando, a gente está nas confirmações dos teatros, tem que ter paciência. Já soltamos as 9 primeiras cidades, daqui a pouco a gente vai soltar todas as outras. Vamos para a aula, que é o que interessa? Vamos lá. Hoje o Hélio está ansioso para pegar essa aula aqui. Você sabe que ele gosta muito de estudar, né? Você vê quantos cadernos ele tem que ele fica, que ele fica anotando os cafés. Ele não aguenta de ansiedade. Já vamos começar já. Nós estamos estudando essa semana o Segredo dos Vencedores e hoje nós vamos estudar uma mulher fantástica. Mulher forte. Você sabe que por detrás de todos os grandes impérios, o persa, o Império Sírio, Império Romano, o Império Turco-Otomano, o Império Bizantino, atrás de todos os grandes impérios, as mulheres que naquela época não eram valorizadas publicamente, mas se você estudar, elas eram o pescoço, a estrutura dorsal do império. Ou seja, as mulheres eram as grandes conselheiras e direcionadoras dos imperadores. Só que aqui, e a gente está falando de milênios atrás, na época da Rainha Esther, a gente vai ver uma mulher que assume o protagonismo da história. E várias mulheres se tornaram protagonistas da história. Você imagina que numa época em que Faraó só podia ser homem, Cleópatra assume como a primeira faraó do Egito. Ou seja, as mulheres, elas têm força para fazer o que quiserem, eu não tenho dúvida disso. Mas algumas têm um chamado especial. E por que eu digo um chamado especial? Porque é além do comum. Né? Você vê, mulheres que são heroínas, são esposas, são mães, cuidam bem dos seus filhos, trabalham, cuidam da casa. Isso aqui já é motivo para falar, é uma heroína. Isso aí, meu Deus, já é fora do comum. Eu não conseguiria fazer, as mulheres conseguem. Mas tem mulheres que têm um chamado específico, ou de governo, ou de liderança, ou de empreendedorismo. E a Rainha Esther, é impressionante a história dela e tem muitos segredos aqui escondidos na vitória da Rainha Esther que eu quero compartilhar hoje com vocês. Né? Primeira coisa que eu quero que você entenda é que essa história aconteceu quase 500 anos antes de Cristo. Em uma época que Israel era constantemente levado cativo para a Babilônia, para a região da Pérsia. Era muito comum. O reino persa invadia muito Israel nessa época e tomava mesmo, levava os cativos. Você sabe qual é uma das grandes diferenças? Porque o Império Romano foi o império mais longevo, foi o império que durou mais. E o otomano depois copiou um pouquinho o Império Romano, mas o Império Romano que inventou essa forma de domínio, e todos os outros impérios tiveram prazo de validade curtíssimo. Sabe por quê? Porque todos os impérios faziam isso aqui, ó, que os persas faziam. Invade, destrói tudo, pega escravo, leva para a Babilônia. O que o Roma fazia? Não destruía nada, colonizava o local, pegava um cara local, estabelecia como governador romano e ficava governando de Roma. Ou seja, eles ampliavam ao invés de destruir. Então foi uma ação política muito importante de Roma para ampliação, além de eles investirem muito em infraestrutura. Qual foi a maior infraestrutura para o Império Romano ser tão longevo, Erle? Você que é profundo historiador. A maior infraestrutura deles, eles são conhecidos por isso, infraestrutura. O Coliseu. Não, pô, meu Deus. Eu chutei. Admito. Foi muito feio. Foi muito ruim esse chute. Eu chutei. Senhor! O Coliseu foi uma grande estrutura, mas não tem nada a ver com a longevidade do Império. A longevidade do Império, em termos de infraestrutura, teve a ver com as via-mares. Eles eram especialistas em construir estradas para conectar o mundo. Eles criaram o meio de comunicação da época, o meio de transporte da época.
o meio de conexão entre um país e outro, entendeu? A Roma investiu muito nos portos e nas vias terrestres. Ou seja, a infraestrutura de Roma também determinou a longevidade. Tá? Não só o sistema de governo, que em vez de destruir, colonizava, mas também a infraestrutura. Então, a gente está falando aqui de 500 anos antes de Cristo, no reino da Pérsia, na época do rei Assuero, que foi um rei muito forte na Pérsia. A Pérsia teve reis muito poderosos. Qual o rei mais poderoso? Hoje eu estou pro Erle. Qual o rei mais famoso, mais poderoso da Pérsia? Tem até filme sobre ele. Da Pérsia? Da Pérsia, o mais famoso, o mais poderoso. Como que é o nome dele? Nossa, me fugiu agora. Fugiu? Deu um branco. Artaxerxes. 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 Ele. Poderosíssimo Artaxerxes, né? Tem um profeta da época de Artaxerxes. Sim. Qual o nome desse profeta? Nossa, a gente tava falando no café esses dias sobre ele. E você esqueceu? Vai, Ele Jovem. tem até livro na Bíblia. Tem livro? Jeremias. Não, Neemias! Neemias. Gente, o que o Erlen tá fazendo? 3 anos de café com destino e não acerta uma. Jeremias é cruel. Não, Se você acha que o nosso da dupla teólogo, Theo e Ólogo, se o Theo tem que ser mandado embora, comenta aqui embaixo. Pode mandar, Thiago, é justa causa. Não sabe nada. Ó, e na época do rei Assuero, uma jovem órfã chamada Esther, é um nome persa, o nome Esther que significa estrela. O nome dela em hebraico, que era a sua origem, ela era judia, era Hadassah. Hadassah. E em persa o nome dela ficou Esther. Nas duas versões é um lindo nome, né? Tanto Hadassah quanto Esther. Ela, por ser órfã de pai e mãe, provavelmente seus pais foram mortos na tomada de Israel, de Jerusalém, de Judá, para ser levada como escrava à Pérsia. Um primo chamado Mardoqueu, um homem mais velho do que ela, né? E muitas vezes eu até disse tio, porque foi uma função que ele exerceu mais de tio do que de primo, né? Mas Mardoqueu adota a Esther. A Esther, ela era uma menina, filha de pais que foram mortos na guerra, levada como serva para uma terra estrangeira. Então ela já começa com muitas desvantagens. Uma coisa que eu quero que você entenda é que quando a gente vê alguém vencendo, a gente acha que essa pessoa teve guarida na vida, teve vida boa, teve vantagens. Para de pensar assim. Pode ter um ou outro? Pode, a vida é assim, pode acontecer. Mas a maioria dos vencedores vieram do nada, em desvantagem, sem condições. Esther foi uma dessas pessoas. Esther foi uma dessas pessoas. Agora, a primeira coisa que me chama a atenção em Esther e a diferencia de todas as outras mulheres e até mesmo de heróis da fé é que Esther era especialista em ouvir, aprender e amava ser repreendida pelo seu mentor, que era o seu primo Mardoqueu. Ela estava sempre debaixo de mentoria. Escuta, só vai assumir lugares de governo quem faz 2 coisas. Quem resolve problema, Esther resolveu um problemão, daqui a pouco a gente vai entrar nisso, e quem está debaixo de mentoria. Sem mentoria não avança. Sem alguém que sabe mais do que você te orientando, te repreendendo, te batendo, te direcionando. O quanto eu ensino isso no método Destiny, gente? Como princípio milenar. Gente, nós precisamos tomar uma decisão na vida. Se a gente não tiver debaixo de orientação e repreensão, anota aí, papel e caneta. Se eu não estiver debaixo de orientação e repreensão, não tem como eu governar, não tem como eu prosperar, não tem como eu crescer. E a rainha Esther era especialista nisso, ela escutava muito Mardoqueu. Mas ela tem outras características. Por exemplo, ela tinha uma boa reputação. Provérbios 22, escrito pelo sábio Salomão, diz: mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Olha o que está escrito aqui no livro de Esther, capítulo 2, versículo 7. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassah, Hadassah em hebraico, né, Esther, que havia sido criada por ele, por ela ser órfã de pai e mãe.
Então, como está registrado aqui na história, que como ela era órfã de pai e mãe, seu primo Mardoqueu a adotou e começou a criá-la. Essa moça também era conhecida como Esther. Ela era atraente e muito bonita. Você sabe que a Bíblia, toda vez que a pessoa é bonita, a Bíblia deixa clara. Já percebeu isso? Por exemplo, quando fala de Saul, fala, não existia ninguém mais bonito dos ombros para cima do que Saul. O que isso quer dizer? Que provavelmente ele não tinha um corpo saradão, o corpo não era essas coisas, mas do ombro para cima, ou seja, o rosto dele era o mais bonito de Israel. Quando fala de Sarai, de Rebeca, Sarai, esposa de Abraão, Rebeca, esposa de Jacó, deixa claro ali, de Rebeca de Isaac, confere aí, que Raquel era de Jacó. Fala sempre que eram mulheres muito bonitas, a ponto deles mentirem, dizendo que não era esposa deles para não serem mortos pelos inimigos. Né? Então, é muito interessante você entender que quando a pessoa é bonita, a Bíblia deixa claro. Então, Rebeca era esposa de Isaac e Raquel de Jacó, tá? Só para deixar claro. E Mardoqueu, continuação do capítulo 2, versículo 7, de Esther. Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Então, Mardoqueu adota Esther e começa a criá-la. Mardoqueu ensina conceitos, por isso que a importância de tutor, mentor, conselheiros. Ensina conceitos que tornam Esther uma mulher de bom nome, apesar da situação de serva. Deixa eu te ensinar uma coisa. A tua situação atual não definirá o teu nome. A tua situação atual... É que hoje, Tiago, eu sou só um pedreiro. É que hoje, Tiago, eu sou só um office boy. É que hoje... A tua situação atual não determinará o teu nome. Esther era uma serva em terra estrangeira. E ainda assim, o nome dela vai entrar na história como rainha. Então, não se apegue ao presente. Coloque os teus olhos no futuro. Característica 2 de Esther que me chama a atenção. Bravura e lealdade. Um líder, uma líder, precisa ser pessoas de coragem, mas também pessoas leais. Ou seja, lealdade é uma coisa que um dia eu quero gravar um curso sobre lealdade. A maioria da minha vida eu fui leal, mas também já fui muito desleal. E a deslealdade não é desonestidade. Deslealdade não é infidelidade. São conceitos completamente diferentes. Eu quero te ensinar um dia, a gente pode até fazer um café com destino sobre isso, sobre lealdade. Se você entender o que é ser leal a uma pessoa, a sua vida muda muito. Mas muda muito. E Esther era uma pessoa leal, corajosa e leal. Capítulo 4, versículo 15 e 16 diz assim: Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã. Suzã era uma cidade ali da Pérsia. E jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, eu irei até o rei, ainda que seja contra a lei fazer isso. E se eu tiver que morrer, morrerei. Aqui ela já era rainha, só para vocês entenderem. Daqui a pouco eu vou contar como ela virou rainha. Espetacular a história de como ela virou rainha. Mas sai uma lei em Israel, sai uma lei na Pérsia, criada por um homem maligno, para matar todos os judeus. Seria mais ou menos o que Hitler fez no Holocausto, eles iam fazer aqui. Talvez com um pouco menos de pessoas, né? Porque o Holocausto foram 6 milhões de judeus, mas aqui eles iam matar pelo menos alguns milhares de judeus de uma vez. E Esther, então, pede esse jejum e fala: eu vou entrar na sala do rei, porque era contra a lei a rainha entrar sem ser chamada. Ela falou: eu vou entrar, vou tocar no cetro do rei para pedir misericórdia e vou pedir pelo povo judeu. Orem por mim, jejuem por mim para que eu faça esse pedido. O final da história vocês sabem, o rei atendeu Esther, salvou todo o povo judeu e entrou para a história. Outra coisa, Esther tinha sabedoria. Ponto número 3 de Esther. Capítulo 8, versículo 3. Esther voltou a falar com o rei. Ela caiu aos seus pés, chorando, suplicou-lhe que revogasse o plano maligno de Amã, que era o cara que tinha falado: vamos perseguir os judeus. Sempre tem um
sempre tem um que quer se levantar contra os judeus, contra Israel, e sempre caem. Não sei por que eles tentam. Não tem na história alguém que se levantou contra o povo de Israel e ficou de pé. E ela, nessa atitude de sabedoria, de ir para os pés do rei, de tocar no cetro e pedir a misericórdia do rei, ela reverte essa ordem maligna de Amã e o rei dá o favor para Esther. Esther também aceitava ser repreendida, né? Ela estava debaixo da mentoria do seu primo Mardoqueu, ou Mordecai, depende da tradução, e ele sempre a repreendia e ela aceitava, mesmo depois de ser rainha. E como é que ela virou rainha, Wesley? Como que ela virou rainha? Isso é uma história interessante. Ah, ela... Porque o rei Assuero tinha esposa, era a rainha Vasti. A rainha Vasti, ela destratou o rei e aí ele abriu uma Opa! Muito bem. Realmente uma. A rainha Vasti, que era a esposa de Assuero, o rei da Pérsia, destratou o rei. E aí o que Assuero faz? Para manter o seu nível de autoridade no reino, manda Vasti embora. Fala assim, você fez isso? Você deu um banquete sem me avisar? Você não comparece quando eu chamo? Ele excluiu ela do reino da Pérsia. E levantou tipo um concurso, Wesley, para escolher a nova rainha. E aí, adivinha quem se mete no harém real para ser preparada para o concurso? Esther. A Bíblia diz que ela era bonita, a gente sabe que beleza conta para um monte de coisa, não conta para tudo. Senão, o Teixeirinha não teria chance na vida. mas conta para alguma coisa. Né? O que importa é o coração. É o coração, é o que Deus vê. Não deixe as pessoas falarem que você não pode. Cuida do seu coração. Cuida do coração. Que Jesus chama como você é. Amém. Brincadeiras à parte, nosso advogado sempre orientando. Brincadeiras à parte, né? Eu não estou falando da beleza de você ser o Brad Pitt ou quem é a mulher? A Gisele Bündchen, não. Estou falando de você ser uma pessoa bem cuidada. Uma pessoa que tem boa aparência, né, Lele? Isso. A Esther ficou se preparando por meses em banhos de óleo. Está escrito isso. Para se preparar para o rei. E aí entra Deus na história. O rei, com tantas candidatas, vai se apaixonar logo pela serva judia que está ali no harém das mulheres da Pérsia. E ela é escolhida como rainha. Esther salva todo o povo judeu. Era um projeto divino, mas ela fez a parte dela. Ela tinha segredos de vitória dentro dela. Gente, por que a gente está falando a história de Esther hoje? Porque tem gente que acha que só homem vai liderar ou vai fazer a diferença na história. A gente está falando aqui de uma mulher de 2.500 anos atrás. Uma mulher estrategista, uma mulher misericordiosa, uma mulher de princípios, uma mulher de boa reputação, uma mulher com sabedoria, uma mulher com espírito de liderança, uma mulher com coragem, uma mulher que enfrentou os inimigos, não deixou vir para cima, não. Ela foi para cima. Então nós temos que aprender com quem deu certo. A gente já estudou a história só essa semana. Abraão, Moisés, Davi, Esther, e amanhã vai ser o nosso grande finale. Sexta-feira sempre é um dia mais espiritual no Café com Destino, a gente faz nossa oração, a gente espiritualiza um pouco mais. Amanhã nós vamos falar sobre o maior da história. O maior líder, o maior coração, a maior mente que já passou por aqui. Jesus de Nazaré. Prepara que amanhã vai ser forte, hein, Lele? Vai ser forte o que Deus vai fazer aqui no Café com Destino. Então já coloca para despertar para amanhã você não perder às 7h57 da manhã o Café com Destino. Lembrando, tá, que as noites de destino já estão abertas as inscrições para algumas cidades. Nós vamos divulgar as outras cidades, o link está aqui. E agora uma convocação para você que é meu aluno do Café com Destino e você já sabe que precisa dar um passo mais sério e vir estudar comigo presencialmente. De 28 a 30 de março, 3 dias, manhã, tarde e noite, você vai estar presencialmente comigo no grande Método Destiny. É o nosso único curso. A única imersão que eu tenho presencial é o Método Destiny, onde você aprende comigo todos os princípios milenários que te levam a uma vida de paz e prosperidade.
com uma apostila poderosíssima, escrita por mim e por historiadores, pesquisadores, neuropsicólogos, psiquiatras, muita gente científica que me ajudou a criar o conceito científico do método Destiny, porque o bíblico já estava escrito. O método Destiny já transformou a vida de mais de 12 mil pessoas que passaram no método esse ano, nos últimos 12 meses. Gente, é muito forte o que acontece. Uma experiência emocional, uma maturidade espiritual, um crescimento de mentalidade, um crescimento financeiro, ou seja, o impacto em todas as áreas da sua vida, porque os princípios estão dando certo há milênios e não vão falhar com você. Você precisa estar no método Destiny. Se você sente que está na hora de dar esse passo e estudar presencialmente comigo, de 28 a 30 de março, eu vou deixar aqui o link do método Destiny e pedir para o Wesley soltar o vídeo no final do método, já que o vídeo inicial foi da Noite de Destino, solta agora no final o do método Destiny para o pessoal entender o que é e a energia, a excelência que é o ambiente do método Destiny, tá bom? Deus abençoe vocês, até amanhã às 7h57 da manhã. E uma coisa que eu entendi é que ninguém recebe amor e deixa de retribuir. Amar é muito mais do que o sentimento, é uma decisão. A empatia, que é o poder de você se colocar no lugar do outro, é o que leva a gente para o caminho do amor. O amor tem a ver contigo? Tem, porque nós temos o amor próprio. Se você não ama você, dificilmente você vai amar outra pessoa. O amor, ele abre muitas portas. O amor, ele te conecta com pessoas e situações que você jamais imaginaria. Amor não é o sentimento de, estou apaixonado. O amor é você conseguir parar a tua vida para levantar outra pessoa. O amor, ele faz com que você entenda o mundo por uma outra ótica. Você tem que amar o outro, mesmo muitas vezes ele não te amando. E eu vou conseguir, de certa forma, transformar. Se eu transformar a minha realidade, eu já estou fazendo a minha parte. Eu vou conseguir transformar, consequentemente, a minha cidade, meu estado e meu país.